Olá pessoal, hoje eu vim fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas de clientes e consultores com relação à aprovação de projeto na prefeitura, as normas exigidas pela prefeitura para aprovação de projeto. Então, nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre duas leis que é referente à prefeitura, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que rege os parâmetros urbanísticos, e o Código de Obras, que rege a construção em si. Então eu vou comentar um pouco sobre essas duas leis para ficar mais fácil o entendimento referente às normas para aprovação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o zoneamento. O zoneamento está dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo. O que seria o zoneamento? Vamos imaginar um município, como essa imagem aqui do lado, o município dividido em vários setores, várias áreas, aqui no mapa indicado com cores, então cada cor seria uma área. Essa área é denominada como zona. Então a gente tem várias zonas, zona residencial, zona de uso misto, ZEIs. Então o primeiro passo a ser entendido é que o município é dividido em várias partes, e cada parte é denominada como zona, e essa zona tem a sua descrição de acordo com a região. Então a gente tem a zona residencial 1, 2 e 3, o que difere essa zona residencial 1, 2 e 3? É o adensamento. A zona residencial 1 é uma área mais adensada, com lotes, terrenos menores. A zona residencial 2 e 3 são lotes maiores. Eu não vou entrar no mérito de discriminar tudo isso, como que você chegou a isso, porque aqui é um vídeo rápido só para mostrar da onde é tirado esses parâmetros para aprovação dos projetos. Então, pessoal, dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a gente tem essa tabela aqui do lado, onde é discriminado todos os zoneamentos e os parâmetros de uso e ocupação do solo de cada zoneamento. Então, nessa tabela que é descrita o tamanho mínimo do lote para a zona, a testada mínima do lote, a taxa de ocupação que a construção deve ocupar dentro do terreno, a taxa de permeabilidade. O que seria a taxa de permeabilidade? É a área do terreno que não pode ter calçamento, não pode ter nenhum tipo de pavimento, onde a água da chuva caia no solo e penetre. Então é uma área que não pode ter calçamento. Isso é a área permeável. O que diz também número de pavimentos, coeficiente de aproveitamento, recuo frontal, laterais e fundo. Então nessa tabela que é discriminado todos esses parâmetros, que depende da região, a zona onde está localizado o terreno, é seguido essa tabela para poder realizar o projeto e fazer o projeto dentro das normas da prefeitura. Então eu vou falar um pouquinho sobre as zonas residenciais. As zonas residenciais são divididas em três. Então a zona residencial 1, a 2 e a 3, que seria a ZR1, a ZR2 e a ZR3. A ZR1, a taxa de ocupação mínima é 70%. Então a construção tem que ocupar no máximo 70% do terreno. E a taxa de permeabilidade, 20%. Então o que seria? No mínimo 20% da área do terreno tem que ficar permeável para a água da chuva. No ZR2, a taxa de ocupação já é 60%. Então a construção tem que ocupar no máximo 60% do terreno. E a taxa de permeabilidade é 40%. Quer dizer que 40% do terreno tem que ficar sem calçada, tem que ser área permeável para a água da chuva, a água da chuva penetrar no solo. E temos o ZR3, a taxa de ocupação também é 60%, então a construção tem que ocupar no máximo 60% do terreno, e a taxa de permeabilidade é 30%. Então 30% da área do terreno tem que ser permeável. No ZR2 e ZR3 tem uma ressalva, que se apresentado um projeto para a reutilização da água pluvial, da água da chuva,
pode ser abaixado, aumentado a taxa de ocupação em 10%, né, e reduzido a taxa de permeabilidade em 10%. Então, nos R2 pode ter a taxa de ocupação em 70% e a taxa de permeabilidade em 30%. Assim também nos R3. Então, para as zonas residenciais tem que seguir esses parâmetros. E também na zona residencial tem os recuos. Então, no R1, o recuo mínimo frontal é 3 metros, né? Lateral é 1,5 m. Quando houver abertura, vamos dizer, um terreno de meio de quadra, tem que ter recuo frontal de 3 metros e recuo lateral de 1,5 m se tiver abertura. A mesma coisa para o fundo. E nos R2 e R3, recuo frontal 4 metros, né? E laterais também 1,5 m, né? Se houver abertura. Ressalva, né? Quando o terreno for de esquina. Quando o terreno for de esquina, tem que obedecer o recuo frontal mínimo indicado na lei, né? Nos R1 ou 3 metros, e na lateral, na outra esquina, no mínimo 1,5 m. Né? Isso tendo ou não tendo abertura. É obrigatório ter o recuo de 1,5 m. Isso para os loteamentos mais antigos. Os loteamentos novos, né, aprovados, se não me engano, de 2018 para cá, deve ser obedecido o recuo frontal igual para as duas frentes. Né? Quando o terreno é de esquina, tem que ter o recuo mínimo iguais para os dois lados. Então, nos R1 tem que ser o 3 metros frontal e 3 metros também na lateral. Né? Então, nos loteamentos novos já está sendo previsto lotes maiores de esquina, exatamente por esse motivo, né? Por ter que obedecer o recuo igual na lateral e na frente do terreno também, o recuo frontal e a lateral. Vamos usar agora um exemplo de um terreno situado na R1, na zona residencial 1, com 250 metros quadrados. O quanto que eu posso construir nesse terreno? Então, nos R1, a taxa de ocupação máxima é 70%. Então, a construção deve ocupar o terreno no máximo 175 metros quadrados. Né? Isso do térreo. Né? Então, se for um sobrado, pode ter mais de 175 metros quadrados. Mas o térreo tem que ser no máximo 175 metros quadrados. A área permeável para os R1 é no mínimo 20%. Então, para um terreno de 250 metros quadrados, tem que ter no mínimo 50 metros quadrados, tem que ser de área permeável, área que não tenha calçada. Né? Então vai ter que ter grama, pedrisco, uma área permeável, então no mínimo 50 metros quadrados. E os recuos, então nos R1 o recuo frontal é 3 metros, então tem que ser obedecido 3 metros para daí iniciar a construção. E nas laterais, se tiver abertura, tipo janela, porta, voltado para a lateral, tem que obedecer o recuo de 1,5 m. A mesma coisa para o fundo. Vamos dizer que esse seja um terreno de esquina. Então vai seguir os mesmos parâmetros para a taxa de ocupação e permeabilidade. O recuo frontal será o 3 metros e o recuo lateral, né, voltado para a outra esquina, para a outra rua, obrigatoriamente tem que ser 1,5 m, tendo ou não tendo abertura. Né? Se for um loteamento mais novo, aprovado em 2018 para cá, tem que obedecer o recuo dos dois lados iguais de 3 metros, que isso está previsto no plano diretor, né, na uso e ocupação do solo e no Código de Obras do município. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o Código de Obras. O Código de Obra rege algumas particularidades referentes à construção. Né? Tem uma tabela no Código de Obras, nessa tabela do lado aqui, que indica ali os cômodos, né, e as dimensões mínimas de área e de abertura de janela e ventilação e pé direito mínimo para cada cômodo, para cada tipo de cômodo. A gente pode ver ali o item sala, né, uma sala tem que ser no mínimo 2,40, né, tem que caber um círculo inscrito dentro do cômodo com diâmetro de 2,40. Isso quer dizer que o cômodo não pode ser menor do que 2,40 m. Então, se fizer uma sala lá com 2,30 m, 2,20 m, vai estar fora das normas da prefeitura e não vai ser aprovado. Né? Área mínima, a sala tem que ter no mínimo 7 metros quadrados. Né? Área mínima de iluminação, tem que ser 1/7 da área do cômodo.
Então, se a gente tem lá uma sala com 7 metros quadrados, a janela tem que ser no mínimo de 1 metro quadrado, 1 por 1 ou 1 metro quadrado, né? E a área mínima de ventilação, né? O quanto que essa janela tem que abrir. Então, a área de ventilação tem que ser no mínimo 1/14 da área do cômodo, né? E a gente tem também a altura do pé direito. Então, para uma sala, a altura mínima do pé direito é 2,40. O Código de Obras rege também algumas outras particularidades que eu não vou citar aqui porque não é tanto para a área residencial, né? Eu estou falando mais aqui básico, para dar uma introdução, para mostrar da onde que vem essas normas, né? O Código de Obras fala também sobre estacionamentos, né? Número de estacionamento, mas isso daí já vai interferir mais na área comercial, porque quando é comercial existem outras particularidades que é bem mais rígidas, né, dentro das normas que devem ser seguidas. Então, eu fiz aqui um breve resumo referente à área residencial, né? Existe também a área industrial e a área comercial, quando é comércio, né? Vamos dizer, nos R1 pode ter algum tipo de comércio, né? Não é vetado fazer um comércio nos R1, é permitido. Só que existem algumas regras que devem ser seguidas, né? Não pode qualquer tipo de comércio, né? Então existe uma outra tabela também lá dizendo o tipo de comércio que deve ser colocado nos R1, nos R2 e nos R3. Quanto à construção, existem algumas outras particularidades referentes à construção comercial, como o número de estacionamento, né? É obrigatório ter estacionamento, dependendo do tipo de comércio, o tamanho do comércio. Os recuos também devem ser obedecidos. Não é só porque é comércio, pode ser colocado no alinhamento predial, né, sem deixar o recuo. Eu já ouvi muito cliente falando isso, né? Não, mas eu vou fazer um comércio, não precisa ter recuo. Se tiver numa zona que é obrigado a ter recuo, como as R1, R2, R3, é obrigatório a ter o recuo, independente se é residencial ou é comercial. Quando é comercial, existem outras particularidades, tem que ter banheiro adaptado, dependendo do tipo de comércio vai para vigilância, então tem que ter outras exigências a outros tipos de projeto, né? Mas o breve resumo que eu fiz aqui é para dar esse entendimento da onde que vem essas normas, né? Da onde que eu busco essas normas para a elaboração de um projeto, né? Então, o que eu falo é baseado no plano diretor do município, né? Que abrange todas essas leis, onde dá esses parâmetros para a elaboração do projeto e aprovação do projeto junto à prefeitura, ok? Esse vídeo é bem direcionado para clientes que estão comprando terreno, né? Estão comprando terreno, verifiquem o que vocês podem construir no terreno antes de comprar o terreno, porque às vezes estão vendo um terreno para fazer uma área comercial, a hora que compra o terreno vem para fazer o projeto, daí vamos dizer, não dá para fazer esse tipo de comércio naquele terreno, né? Infelizmente, se fizer o projeto, chega na prefeitura barra, né? Então é importante a buscar uma orientação, uma assessoria, uma consultoria antes de comprar o terreno, assim também como o residencial, né? Eu sugiro, procure um profissional que te dê uma assessoria, que te dê uma orientação correta, para dizer exatamente o que você pode construir no terreno, o que você não pode, dar uma assessoria na compra desse terreno, na localização desse terreno, né? Isso também, esse vídeo também serve para os consultores, né? Que muitos dos clientes vão direto falar com consultores, os pedreiros. Então é importante também os consultores, os pedreiros ter uma boa noção que existem essas normas e deve se seguir essas normas, né? Para poder aprovar o projeto na prefeitura e, vamos dizer, se for um comércio, ter um alvará de funcionamento, ter toda a documentação certinha para o funcionamento do estabelecimento, né? E para a residência, para poder ter um alvará de construção, ter um habite, depois poder averbar na matrícula. Então, fico por aqui, espero ter ajudado com esse vídeo, né? E qualquer dúvida, é só passar as dúvidas que eu respondo assim que puder. Obrigado e até mais.